Louvado seja Cristo, vamos ao 22º capítulo do livro Amigos para Servir. O essencial é assistir os pobres. O que constitui a vida da Sociedade de São Vicente de Paulo é a visita à casa dos pobres. Não basta assistir com assiduidade às reuniões. A visita, para conseguir dela os frutos esperados, deve ser pontual, respeitosa e fraternal. Conseguiremos resultados muito mais preciosos se conseguirmos que nossas visitas sejam fraternais, se aceitarmos com sinceridade suas mostras de amabilidade, se de nossa parte lhes confiarmos nossos sofrimentos e nossas tristezas, pedindo-lhes às vezes a esmola de suas orações. Quando nosso Senhor disse: "Sempre haverá pobres entre vós", não se tratava de uma maldição legada a seus discípulos, mas sim uma palavra de esperança e de amor. Foram 12 os pobres a quem foi concedido converter o mundo. São os filhos dos pobres que levam as nações infiéis à luz da fé. Não temamos ver como aumenta a cada dia esse número de trabalhadores que ameaçam inundar e sufocar a civilização moderna. Se conseguirmos que esses pobres sejam cristãos, eles farão tudo para regenerar o mundo. Esse texto foi um extrato das atas das reuniões gerais de 1º de fevereiro de 1836 a 19 de março de 1848, arquivos da Sociedade de São Vicente de Paulo, registro 103. Comentário. Esta alocução de Frederico Ozanam, pronunciada no dia 12 de dezembro de 1847, recorda a dupla finalidade da Sociedade de São Vicente de Paulo: apoiar-se mutuamente no caminho da vida cristã e colocar esta associação a serviço dos pobres. Ozanam colocava ênfase na visita à casa dos pobres e como deveria ser, pontual, respeitosa e fraternal. Os pobres deviam ser tratados com o máximo respeito e atenção, como o próprio Jesus Cristo fez, como São Vicente de Paulo explicava. Também era preciso aceitar com sinceridade sua amabilidade, partilhando com eles nossos pesares e pedindo-lhes que rezassem por nós. A humanização da caridade implica que os pobres não sejam rostos invisíveis, pessoas anônimas que são atendidas, mas sim irmãos com os quais partilhamos o que somos e o que temos. Esta é a verdadeira dimensão da caridade, a partir do ponto de vista vicentino. O encontro com o pobre é o encontro com o irmão, com o qual partilhamos e do qual recebemos muito mais do que nós oferecemos. Ademais, o pobre é sacramento de Cristo na terra. Um fiel não pode deixar de ver e encontrar-se com Jesus Cristo quando convive com o pobre. A dimensão que Frederico Ozanam deu ao texto evangélico citado ilumina a reflexão anterior. Deus se encontra conosco no pobre. Temos a graça de poder estar com Jesus Cristo em nossas visitas aos pobres. Há uma frase neste texto que requer uma explicação. São os filhos dos pobres que levam as nações à luz da fé. Ozanam tinha conhecimento dos missionários que partiam para as missões distantes graças a seu trabalho na obra da propagação da fé. Aqui tem uma nota. A obra da propagação da fé foi fundada na França por Paulina Jaricot, 1799-1862, em 1822, com a intenção de cooperar espiritual e materialmente com os trabalhos missionários da Igreja. Ozanam, que trabalhou para o Boletim da Obra, disse em 1832: "Não era, pois, já o tesouro dos príncipes, nem o ouro dos poderosos, mas sim a esmola de todos, o centavo do pobre, o que sustentava e fomentava a evangelização dos países distantes, cujos nomes seus próprios protetores ignoravam. Sucederia que a obra evangelizadora, fincando raízes até as entranhas da sociedade cristã, desse frutos mais abundantes que os produzidos em outros tempos pela magnanimidade dos reis." Conforme Louis Bonnard, em Um Século da Igreja da França.
Ele sabia que precisamente dentre os pobres é de onde surgia a maior parte dos voluntários que desejavam anunciar o Evangelho em terras distantes, onde ninguém ainda conhecia Jesus Cristo, os infiéis, na linguagem utilizada na época. Uma vez mais, os pobres eram os que evangelizavam. Sua última frase, não temamos ver como aumenta a cada dia esse número de trabalhadores, já foi desenvolvida em outros textos deste livro. Recordemos simplesmente que Frederico Ozanam viveu o alvorecer da Revolução Industrial da França e muitos operários trabalhavam em condições indignas, incapazes de sair de sua pobreza com o escasso salário que conseguiam por trabalhar uma grande quantidade de horas, em situações de completo desamparo e de pouca segurança. Em seu tempo, os trabalhadores faziam parte dos empobrecidos, assim como ainda hoje em várias partes do mundo. Ozanam, que em toda a sua vida quis demonstrar o poder civilizador do cristianismo e sua influência sobre o progresso da sociedade, acreditava firmemente que atender e evangelizar os pobres, os trabalhadores em particular, era a única maneira de poder regenerar o mundo. Novamente vemos que o cristianismo está nas mãos dos pobres e eles são os autênticos depositários da fé, algo que também ouvimos de São Vicente de Paulo. É entre eles, entre essa pobre gente, que se conserva a verdadeira religião, a fé viva. Sugestões para reflexão pessoal e a partilha em grupo. Como deve ser o tratamento dado ao pobre, de acordo com o pensamento e as obras de São Vicente de Paulo e Frederico Ozanam? Pedimos aos pobres que rezem por nós? Terminamos então mais um capítulo. Sobre essa segunda, a minha conferência, nós temos o hábito de pedir para que os assistidos agradeçam e rezem, principalmente pelos nossos benfeitores, que é aquela pessoa que está fazendo com que a gente consiga levar o mantimento, pagar uma conta de luz, pagar um gás, ajudar, enfim, ao pobre, né, a se recuperar, a se restabelecer, a comprar um remédio. Então, se você ainda não pede para o seu assistido rezar pela sociedade, faça isso, é importante. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.